Petrusca, uma das idealizadoras aqui no Navegando Ideias. Para o tema de hoje a gente vai trazer o corpo que fala. Eu queria agradecer primeiramente, antes de tudo, ao patrocinador da gente, do Sistema de Som, aos dois, né? A quem recebe a gente, que é o Petit Café Bistrô, na presença de Aline Almeida, e ao Pacific Eventos, que é a empresa que fornece o som da gente, da infraestrutura aqui, para a gente poder trabalhar tranquilo, para vocês ouvirem direitinho. Eu vou chamar o coordenador de hoje, o Rodrigo Guilherme, e ele vai fazer a coordenação da mesa, tá bom? Esse projeto é um projeto que envolve uma integração de conhecimentos entre diversas áreas e diversas profissões da nossa sociedade. Então, a proposta é que a gente possa dialogar com profissionais que quase nunca, às vezes, a gente senta assim para conversar com todos ao mesmo tempo. Então, a proposta aqui é que a gente possa sempre estar trazendo conhecimento diversificado, com vários pontos de vista, para que a gente possa ampliar o nosso olhar sobre determinada temática, tá bom, Rodrigo? Bom, obrigado, Petrusca. Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Dylan, graduando em Psicologia, formando em Psicoterapia Psicanalítica. E para compor a mesa, eu vou chamar a Ellen Paisante, psicóloga, arte-terapeuta, gestalt-terapeuta. César Santiago, médico com atuação em psiquiatria. E João Cardoso, professor de dança de salão. Bom, o tema de hoje, como vocês sabem, será o corpo que fala, tá? E para dar início às apresentações, eu convido a Ellen Paisante. Boa noite, eu queria ficar com esse corpo aqui me virando para lá, para cá. Muito bom estar aqui essa noite, né, atendendo ao convite de Petrusca, para estar falando então sobre um tema que é tão presente na vida da gente, né? E aí eu fiquei lá cá com os meus botões a pensar como abordar essa temática, como trazer esse tema para vocês de uma forma que a gente possa também experimentar um pouquinho, né? Então, para a gente começar, eu queria fazer uma interação com vocês, tá bom? Queria convidá-los também a participar de alguma forma, né? Na verdade, conduzi-los a uma reflexão sobre essa temática que nos traz até aqui. Acredito que cada um que chegou aqui, chegou por conta de algo que o motivou a vir, né, para esse tema, tá? Então, assim, eu consigo ver alguns rostinhos aqui presentes, né, reconhecer algumas pessoas. E eu reconheço exatamente por conta desse corpo. É esse corpo que me faz reconhecer essa amiga de anos que eu não vejo, né, a minha filha, pessoas que eu conhecia, né, só de Facebook, que de repente apareceu. Como é que eu ia reconhecer você se não fosse pelo seu corpo, né? É exatamente esse corpo que te traz até aqui e esse corpo que me permite, então, reconhecê-los, tá? Mas ainda assim, gostaria nesse momento de convidar vocês a estarem aqui presente de corpo e de alma também. De corpo eu sei que estão. De alma, não sei onde está a cabecinha de cada um de vocês. Então, convido vocês a cuidar dos pensamentos. Está lá em casa, está lá na rua, está lá no trabalho de amanhã. Onde é que estão os pensamentos de vocês? Na minha fala posterior da Ellen. Onde é que está o meu pensamento? E eu convido vocês, então, a integrar pensamento e corpo. A integrar corpo e alma, tá? Como se fossem uma coisa só. Como se fosse não, em uma coisa só, tá? Propõe então que você possa então se conectar com esse corpo que te trouxe até aqui. A prestar atenção em como ele está aqui e agora. Como é que você está sentado?
Como é que se sente aí desse lugar aonde você está? Esse corpo que te abriga e que é morada do teu ser. Está confortável aí? Como é que você está se sentindo neste lugar, aqui e agora, ouvindo as minhas palavras? Fique um pouquinho com você nesse momento. Se preferir fechar os olhos, experimente. Veja como se sente. Se alguém quiser mudar de lugar, se for ficar mais à vontade. Não sei se está incômodo para você, se faz bem, se a gente pudesse voltar. Não, pode ficar lá, pode ficar aqui. Esse corpo me permite essa mobilidade e eu posso fazer isso sem nenhum problema, tá bom? Fiquem aonde se sentirem à vontade. Então, como é que você se percebe aqui e agora? Como é que você está? Como é que está o seu corpo? Você sente algum incômodo? Alguma parte desse corpo te incomoda? Dói? Se você sente algum incômodo, experimente levar a sua mão até este local. Sinta. Veja como é que está a sua respiração. Eita, eu respiro. Respiração é automática e por isso a gente nem sempre se dá conta. Respire com consciência, então. Deixa o ar entrar pelo nariz e solte o ar pela boca. E vai se dando conta desse corpo que expande e volta no momento em que você respira. E que você também pode levar a sua mão até o seu coração. Há quanto tempo você não faz isso? E por um instante, fique com a sua própria companhia. Ao pensar nessa temática para falar com vocês, eu fui me dando conta de como meu corpo funciona. Outro dia eu fui gravar um vídeo e eu percebi que enquanto eu gravo eu fico fazendo movimentos assim. Não sei se vocês perceberam. Eu vou para frente, eu vou para trás. Eu vou para frente, eu vou para trás. A perna às vezes dá uma balançada. Antes de vir para cá, vou contar um segredo a vocês. Tive dor de barriga. E fiquei me perguntando o que meu corpo está dizendo. O que meu corpo está falando. O que ele está contando de mim. E o seu corpo? O que ele conta de você? Às vezes estamos tão no automático que não nos damos conta desse corpo, dessa respiração, dessa dor. Eu escuto algumas pessoas dizerem assim: tenho tempo nem de ir ao médico, tenho tempo nem para adoecer, nem posso adoecer. É esse corpo que fala. É esse corpo que não está se permitindo nem ficar doente, como forma de sinalizar alguma coisa. E você, nesse momento, do que se dá conta? O que te chama a atenção em você neste aqui e agora? Nosso corpo, ele é uma casa, né? É a casa de cada um. É a casa onde vivemos, né? E dentro dessa casa, é dentro dessa casa que a gente habita, que a gente vive. Então, diferente de uma visão que a gente acaba no dia a dia, né, acreditando, né? Eu tenho um corpo que o meu corpo, o seu corpo, mas eu sou um corpo. Dentro de uma visão fenomenológica, nós somos uma coisa só. Nós não somos duas coisas, não somos diferentes. E muitas vezes lidamos com esse corpo como se ele fosse algo separado de nós, né? O corpo é um veículo condutor. Ele me leva, ele me traz. O meu corpo que me trouxe até aqui.
Foi o seu corpo que te trouxe até aqui. Meu corpo me leva na direção de coisas que me fascinam. Ele me leva na direção dos meus sonhos, mas ele também me leva na direção dos meus medos. Foi o teu corpo que conduziu você até este momento, foi o teu corpo, né? É o teu corpo que te leva a lugares onde você deseja estar. E a condição humana, né? A vida, ela se expressa por meio desse corpo. Toda a nossa vida é expressa por meio desse corpo. É por meio deste corpo que nós fazemos contato. Contato é uma temática bastante abordada na gestalterapia, e é por meio desse contato que eu percebo você. É por meio desse contato que acabamos de fazer com o nosso corpo que eu acesso o meu corpo, que eu me dou conta de coisas que acontecem comigo, né? É por meio deste corpo, então, e deste contato que eu percebo as minhas dores. E às vezes eu fico assim, prestando atenção em algumas pessoas que dizem assim, ai, tô com uma dor aqui, mas eu não posso nem pensar nisso. E segue. E aquela dor vai aumentando, e aquela dor vai aumentando, né? A dor surge como um sinalizador, me fazendo parar. Mas muitas vezes as minhas atividades diárias são tão importantes que eu não consigo parar para me dar conta dessa dor. É no corpo que a gente vive o sofrimento, é no corpo que a gente vive as alegrias. As nossas vivências todas se dão no corpo. É neste corpo onde as coisas aparecem, onde as coisas acontecem. É nesse corpo que sentimos os estímulos que se tornam visíveis. É nesse corpo que a gente se arrepia. Eu gosto muito dessa sensação. Quando eu estou fazendo alguma coisa em relação ao meu trabalho e vem um arrepio. Ele me sinaliza que é exatamente por ali que eu deveria caminhar, né? O corpo é a nossa própria existência. E é por meio dele que eu estabeleço as trocas materiais, sensoriais e simbólicas. É no corpo que eu carrego as minhas emoções. O meu tamanho, o meu peso, a minha inteligência. A história da minha vida. Você tem um caminhar igual ao seu pai. Você tem um sorriso da sua mãe. Você tem o jeito de sentar da sua tia. É o corpo que situa o sujeito no mundo, e com este corpo é que eu me relaciono, me integro, né? Integro as minhas partes variadas. Tá? É nesse corpo que eu apresento a minha linguagem, os meus movimentos. Eu aqui não estou conseguindo fazer, mas eu gesticulo demais ao falar. Eu estou segurando a folha e estou segurando o microfone. O contrário, eu estaria falando assim, né? E ao fazer, né? E ao me preparar para estar aqui, eu pensei muito nisso, quanto que eu gesticulo. Esse é o jeito Ellen de falar, né? E estar presente no meu corpo, e como é bom e importante eu me dar conta disso. E às vezes da ausência de movimentos também. Há pessoas que se comunicam de forma muito silenciosa, não expressam, né? Fiquei pensando aqui na dança, né? Algumas pessoas, como elas se movimentam, outras bem suavemente. Eu fui criada em igreja evangélica e aí eu não dançava. Eu lembro a primeira vez que eu estive numa boate, eu digo assim, palco mesmo no centro, né? Boate, o movimento é bem, e eu com o pezinho aqui balançando. Só o pezinho mexia. O corpo estava tão rígido que não balançava, esse corpo não conseguia se mexer, né? Que bom que hoje não é mais assim. É o meu corpo pessoa que fala para você nesse momento. É o seu corpo que olha para mim. É o meu corpo que olha você aqui nesse agora, tá? É o que me faz sentir existindo. É o que me faz sentir viva. O que me confirma. É interessante quando eu estou falando para um público e as pessoas ficam assim. É muito gostoso, gente. É sinal de que o outro está entendendo, está gostando, está aprovando. Do contrário, se eu estivesse conversando com vocês e vocês estivessem todos no celular, ainda bem que eu acho que ninguém está, ou conversando, incomoda,
porque dá a sensação de que o outro, o corpo pessoa do outro, não está me vendo, não está me reconhecendo, não está me confirmando, né? O corpo é condição sine qua non da existência humana. Nele está a vida, está as nossas experiências. Por ele vivemos processos de saúde e doença. É no corpo que a doença se manifesta. A beleza, a potência e o trabalho, tá? O desejo, a autonomia, tudo isso acontece no corpo. A sexualidade, ela é manifestada no corpo. A concepção, a gestação, a infância, a velhice e a morte também acontece no corpo. O corpo é um grande enigma a ser decifrado. Talvez por isso que a gente esteja aqui hoje, né? Para tentar compreender um pouquinho desse corpo, para tentar decifrar um pouco desse enigma que é o nosso corpo e que às vezes, ou muitas vezes, não damos atenção a ele. E aí às vezes ele precisa não só falar, ele precisa gritar. Quando eu pedi para vocês respirarem, porque a respiração é automática, às vezes a gente não sente que tem um coração batendo. Mas quando eu estou ansioso, quando eu estou com uma dificuldade, quando eu estou enfrentando um problema, o que acontece com o meu coração? Ele bate tão forte, parece que vai sair pela boca. E a gente se apropria dessa fala e também não se dá conta. Nossa, eu estou com a respiração saindo pela boca hoje. Nossa, eu estou com nó nas tripas. Nossa, eu estou com... né? E a gente vai falando, o coração está capotando, o peito está explodindo. E a gente vai utilizando essas falas no dia a dia, né? E a gente não se dá conta. Está na nossa linguagem o que a gente está sentindo. Estou com um bolo na garganta. Que bolo é esse que está na sua garganta? Talvez se você parar para escutar a sua garganta, você vai descobrir que bolo é esse. Talvez aquela fala lá, engolida a seco, né, do outro. Então vemos o corpo como uma totalidade significativa. O corpo é um todo. O meu corpo é um invólucro, né, das nossas sensações e excitações. É por meio desse corpo que eu experimento, é por meio desse corpo que eu expresso, né? A criança se desenvolve a partir desse corpo. É interessante como a criança brinca com o corpo, ela brinca com as mãos, ela estala a língua. Eu estou com uma sobrinha de 5 anos que agora aprendeu a fazer bolinhas de cuspe na boca. Então o próprio corpo, né, é o espaço onde ela brinca, tá? O corpo também é físico, é vital. E assim nós somos. Nós ouvimos, nós vemos, nós cheiramos e nós comemos e nós tocamos. E aí quando eu falei o comemos, me veio a ideia, não sei se vocês já viram, tem um folder que acontece assim, é uma coxinha e diz assim, você é o que você come, né? Porque nós somos, a partir de tudo isso que nós registramos nesse corpo. E olha que interessante, né? Nós nascemos com todas as funções de contato, porque é exatamente com essas funções de contato que eu me dou conta, né? A visão, a audição, e ao longo da vida a gente vai parando de sentir esse corpo, de perceber esse corpo, por conta das falas que a gente vai ouvindo. Não veja, faça de conta que não viu nada. Não mexa, né? Não escute. Então a gente vai ouvindo essas coisas e vamos silenciando esse corpo e vamos aprendendo a não fazer contato a partir desse corpo e vamos congelando esse corpo, né? Nosso corpo ele é sábio, ele se autorregula, diferente da nossa mente. Então muitas vezes nós precisamos expressar no corpo aquilo que a gente não consegue, né, de uma outra forma manifestar ou perceber. Nosso corpo vai nos sinalizando a cada momento, tá? São os nossos sintomas, né? E aí, a gente não tem mais tempo para finalizar, vou trazer, né, para finalizando, a questão desse corpo hoje tão visto e ao mesmo tempo tão negado.
né? É meio paradoxal, o corpo está em evidência, o corpo está em moda, esse corpo malhado, o corpo bombado, o corpo esculpido, e a gente não come a coxinha para poder ter um corpo maravilhoso, e a gente o tempo inteiro está querendo corresponder a uma expectativa que vem do exterior, né, dos padrões de beleza atuais, mas ao mesmo tempo esse corpo se torna invisível, porque eu deixo de olhar para o corpo verdadeiro, para o meu corpo, para o corpo que eu tenho, né? Então vivemos nessa briga. Que corpo é esse? É o meu corpo, é o corpo que eu devo ter. E aí, por conta disso, vários sentimentos chegam até nós, sentimentos de medo, sentimentos de frustração por não corresponder a expectativas, né? E aí vamos adoecendo. Então esse corpo de alguma forma vai manifestando tudo aquilo que acontece dentro de nós. E quanto mais atento estivermos a esse corpo, mais vamos poder dialogar com esse corpo, com as partes desse corpo, e poder nos entender e poder nos conhecer, porque esse corpo sou eu. Então acho que assim, aprender a integrar esse corpo como sendo a minha casa, o meu lar, né? E o que é que eu tenho feito dele, e como eu tenho cuidado ou descuidado desse corpo, que muitas vezes vai ficando de lado. Tá bom? Eu finalizo aqui, a gente vai, né, depois abrir. Obrigado pelas colocações, Ellen. Antes da gente dar seguimento, eu gostaria de avisar que no final a gente vai abrir um espaço para as perguntas, comentários. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa durante a apresentação, depois a gente vai estar abrindo espaço para vocês, tá? Vamos dar seguimento com a fala de César Santiago. Boa noite a todos. Depois dessa fala tão poética da Ellen, eu não a conhecia, mas fiquei tocado com a fala muito poética dela, que mostrou que o nosso corpo é uma obra, né? Uma arte, e nós devemos ter cuidado e atentar para ele. Vamos falar um pouco, dando prosseguimento à fala da Ellen, dentro de uma perspectiva mais médica, tá? Já que é a nossa área de atuação, mas sem fugir ao que ela colocou, só que nós vamos agora falar em uma outra linguagem. Bom, acredito que todos já tenham ouvido falar da expressão psicossomática, né? A palavra psico significa mente, somos ou soma, que significa corpo, ou seja, psicossomática, doença psicossomática, uma desordem física do corpo originada ou agravada pela psique. E a partir disso, o professor Lawrence Coben, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ele nos traz um esquema, um diagrama, em que ele coloca assim: conflitos de diversas ordens, emocionais, interpessoais, etc., levando a disfunções comportamentais e, como consequência final, os sintomas físicos, uma manifestação eminentemente psicossomática. Já o professor Herbert Benson, da Universidade de Harvard, ele vem nos dizer no seu livro Timeless Healing, The Power and Biology of Belief, ou seja, Biologia da Crença, um livro do ano de 1996. Ele nos traz uma informação que para mim foi bastante significativa. Ele fala que 60% a 90% das pessoas que procuram consultórios médicos têm suas doenças devido a estresses físicos e mentais. Eu fiquei impressionado com o valor que pode chegar a 90%. Numa média, esse mesmo estudo do professor Herbert fala em 75%. Então imaginar que muitas vezes nós, na função de médico, terapeuta de diversas ordens, nós atendemos a pessoas com manifestações clínicas de uma doença, ela está, na verdade, em 60% a 90% dos casos, manifestando uma desordem mental que tem como consequência a manifestação física. Eu fiquei imensamente assustado. Não sei como é que vocês recebem essa informação. Ou seja,
no livro Mente, Caráter e Personalidade, um livro muito interessante que nos fala um pouco sobre essa questão das doenças originarem-se na mente doente e, consequentemente, o corpo manifestar. A autora do livro vem nos dizer, abre aspas, se tens a mente impressionada e fixada na ideia de que um banho qualquer, tomar um banho de chuveiro, aí a gente coloca lá a temperatura, que agora tem os chuveiros que a gente pode medir a temperatura, aí bota lá 40 graus Celsius. Tá lá, marcado já, registrado. Mas se nós vamos tomar um banho e temos uma mente impressionada, Aracaju não faz esse frio, mas imaginemos que a gente está em São Joaquim, lá em Santa Catarina, se eu não me engano, lá em Santa Catarina, né? Que é um dos lugares que mais faz frio no Brasil. E a gente diz, não, a água vai estar gelada. Esse é o estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade. E a gente fixa essa ideia da água fria e de que o banho vai me fazer mal. A impressão mental, ela se comunica com os nossos nervos, que são os fios que fazem as comunicações nervosas através dos neurônios e se ligam a músculos, pele, etc. Nós vamos, de alguma forma, sentir frio se nós levarmos essa impressão para o banho ou para o pós-banho. Isso é impressionante, porque mostra a resposta física sendo o corpo falando aquilo que a mente anteriormente registrou. Em pacientes com depressão, nós vamos encontrar em aproximadamente 60% deles manifestações dolorosas associadas. Isso é um dado muito interessante, tanto que hoje nós, quando temos pacientes com transtorno depressivo maior e temos a comorbidade de uma síndrome dolorosa associada, isso se tornou um padrão nos nossos consultórios. Porque os estudos com essa temática do corpo fala, mostra que as emoções negativas, se a gente puder chamar assim, uma linguagem mais fácil, as emoções negativas, os pensamentos mais sofridos, levam essa impressão para o nosso corpo com manifestação de uma síndrome dolorosa associada à depressão. Emoções ainda depressivas, elas podem gerar manifestações no nosso sistema digestivo. E não é difícil que nós vejamos pessoas com transtornos ansiosos ou depressivos com a famosa gastrite nervosa. É o apelido novo para gastrite, né? Todo mundo tem algum grau de gastrite se a gente for fazer endoscopia. Dado ao nosso estresse atual, da nossa sociedade pós-moderna, aos sintomas depressivos que manifestam com constipações intestinais, com manifestações gástricas e diversas outras. O Dr. Adalberto Barreto, que é professor da Universidade de Fortaleza, uma das maiores universidades particulares do Brasil, ele traz uma frase que eu achei super interessante. Ele fala assim: se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Então, trazendo um pouco da ideia que a Ellen, né? A Ellen trouxe, quantas vezes nós silenciamos diante de situações ou emoções que nós gostaríamos de ter falado, expressado de alguma forma, e essa falta de expressão, essa falta de manifestação das emoções trazem o corpo falando com uma garganta inflamada, com uma rouquidão inexplicável, com uma diarreia que a gente não sabe de onde veio. O corpo fala, e isso já é comprovado cientificamente. Quantos de nós aqui viajamos e dizemos assim: eu não consigo defecar quando eu viajo. Não adianta, eu só consigo lá no meu banheirinho, no meu trono, lá eu me sinto à vontade, né? Quantos de nós fazemos isso? E os estudos do professor Adalberto Barreto vêm nos falar, é a sensação de insegurança por não estar no seu ambiente de casa, no seu ambiente cômodo, no seu local que você... É quase uma meditação hoje em dia defecar, né, gente? Se não fossem os smartphones que saem cheios de coliformes fecais, mas é um momento tão assim especial, né? Eu tenho essa impressão. Então aproveitemos mais sem levar smartphone, gente. Também vai trazer tanta contaminação por aí com o smartphone. Pois bem, e quando a gente fala, quando a gente está em casa, num ambiente que a gente se sente seguro, à vontade, a constipação intestinal some. Porque nós voltamos a nos sentir seguros, mais donos de nós mesmos.
Olha um outro aspecto do corpo falando numa visão mais científica, perdão, numa visão mais médica. As manifestações dermatológicas, a pele fala. Para que a gente tenha uma noção bem mais técnica da coisa, quando há a fecundação, há uma formação há um processo chamado de embriogênese. Dessa embriogênese existem várias células que vão dar origem a várias partes do corpo. Existe uma parte na embriogênese chamada de ectoderme. Essa ectoderme, ela vai dar origem ao sistema nervoso e à pele. Então, vejamos a sintonia, como existe uma razão científica de fato para quando nossa mente não vai bem, a pele registra. É o adolescente conflituoso com acne, é o indivíduo ansioso ou depressivo com psoríase, aquela doença descamativa da pele. São indivíduos que manifestam aquela doença que ai meu Deus, esqueci o nome, uma que vai esbranquiçando a pele, vai perdendo a... Vitiligo. Michael Jackson teve, inclusive. Quantas são as manifestações? E a raiz de tudo isso nós vamos encontrar no processo embrionário. A ectoderme que dá origem ao sistema nervoso é a mesma ectoderme que vai dar origem à nossa pele, ao nosso sistema dermatológico. E aí vem o grande pai da medicina, Hipócrates, esse grego que viveu em aproximadamente 460 a.C., e ele vem nos trazer, isso não vale só para a medicina, mas para qualquer área que se disponha a cuidar do outro. E o Hipócrates fala o seguinte: mais importante do que saber que doença tem esta pessoa, é saber que pessoa tem esta doença. Mais importante do que a gente examinar um órgão, ter um fígado diante da minha maca. Mais importante do que eu avaliar alguém que tem uma diabetes, é acima de tudo, mais importante eu entender quem é aquele ser, quem é aquela pessoa, quais são os seus anseios, seus medos, suas dúvidas. É não apenas quando eu estou diante de um paciente com transtorno depressivo, que hoje é a grande epidemiologia dos consultórios psiquiátricos, os transtornos depressivos e ansiosos, não é só focar na sintomatologia, mas ouvir suas dores, ouvir suas questões e entender que por trás daquela depressão, por trás daquela cirrose, por trás daquela tireoide que não funciona bem, existe um ser integral, que pensa, que vive, que tem um contexto biológico, psicológico. E quando o Hipócrates traz essa frase, a gente imagina quanta coisa está por trás de uma manifestação que a gente poderia apenas isolar numa avaliação mais fria de um órgão, de uma doença. É o corpo que fala e uma pessoa que está por trás daquela manifestação. Sendo assim, nós devemos avaliar o ser humano de uma forma integral. Imaginemos um triângulo equilátero em que nós temos em vértices diferentes o nosso aspecto espiritual, que nós não podemos negar. Inclusive, a Associação Mundial de Psiquiatria hoje já traz as recomendações de incentivar aos seus pacientes, quando eles trazem esse componente da espiritualidade, que a gente incentive como um componente do tratamento. Isso é a Associação Mundial de Psiquiatria. Inclusive, agora em outubro, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nós teremos um mini curso sobre abordagem da espiritualidade ao paciente clínico. Então, nós temos o aspecto espiritual do ser humano, o aspecto físico e o aspecto mental. Qualquer desordem nesse triângulo, ele se desfaz e nós vamos ter as manifestações das doenças. Mais uma vez, o Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, vem nos dizer: a emoção carrega um papel crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós possa compreender. Ele vem então reafirmar: as nossas emoções, muitas delas desalinhadas, são tão importantes para o nosso funcionamento que a gente ainda não tem como alcançar esse desequilíbrio que a emoção pode falar no corpo, fazer no corpo e o corpo responder de alguma forma. Por exemplo, o psicanalista e pediatra, professor Winnicott, que a Petruska tão bem conhece, ele vem nos dizer que a doença principal no transtorno psicossomático não é o sintoma clínico ou o funcionamento doentio. Nós devemos ir muito mais além
do que apenas esse sintoma clínico, esse transtorno. E devemos compreender, nos diz o Winnicott, a doença como doença principal, a falta de harmonia emocional interna que acaba afetando o físico dessa pessoa. E quantas vezes quantos de nós não conhecemos indivíduos que têm as chamadas doenças fantasmas? Vai no médico, vai no outro e não consegue identificar a causa. Vive perambulando por médicos atrás de um exame que mostra o que é que ele tem, quando na verdade são transtornos, são manifestações que talvez nenhum exame vai detectar. Sendo assim, as desordens psicossomáticas são defesas usadas pelo corpo para tentar aliviar o sofrimento da mente. Essa frase é muito significativa. As desordens psicossomáticas, que é quando o nosso corpo fala, são defesas usadas pelo corpo para tentar aliviar o sofrimento da mente. E qual seria a diferença? Fazendo um pouco, nós não poderíamos sair daqui sem falar um pouco do grande pai da psicanálise, o neurologista Sigmund Freud. Muitos pensam que ele foi psiquiatra, não, ele foi neurologista. E o professor Freud, ele vem nos falar sobre uma coisa chamada conversão. Qual a grande diferença entre uma conversão e uma doença psicossomática? A conversão é uma espécie de memória simbólica que esqueceu a sua função de lembrança. Quando o Freud ele foi a Paris estudar as manifestações das mulheres, que à época eram chamadas de histéricas, que traziam manifestações conversivas, lá com o professor Charcot, em Paris, ele observava mulheres com manifestações diversas. Por exemplo, pessoas que foram abusadas em algum momento de sua vida, com toque, com abuso. Elas traziam uma espécie de sufocamento dentro de si. Acho que foi porque falou Freud, viu? Então, por exemplo, quando essas mulheres haviam sido expostas a essas situações, elas manifestavam no seu corpo sintomas de opressão, de angústia, de sofrimento. Seria uma simbologia, certo? Seria uma simbologia manifestada por aquele trauma, entre aspas, causado naquele indivíduo. Então, o Lacan, que também era psicanalista, vem nos dizer que é como se aquele acontecimento, aquela situação, fosse um símbolo, fosse uma tatuagem marcada, por exemplo, no tórax dessa moça. E quando pessoas que fazem sintomas conversivos, e eu falo isso com muito conhecimento pessoal, porque eu tive uma familiar que fez um sintoma conversivo, não há identificação em exame algum. O exame físico é um exame que foge aos padrões. Os exames de imagem são exames que não detectam nada. Assim é uma manifestação conversiva. Eis a grande diferença entre manifestações conversivas e manifestações psicossomáticas. Porque o indivíduo com manifestação psicossomática, quando fizer um exame, vai detectar. Faz uma endoscopia em alguém que transformou a sua dor mental em sintoma físico, vai estar lá gastrite erosiva, vai estar lá a síndrome do cólon irritável, doença de Crohn, etc. A lesão na pele. Mas na manifestação corrosiva, por exemplo, nesse caso, falei corrosiva? Conversiva. Na manifestação conversiva, diante de uma opressão torácica, a gente vê ali uma história, um símbolo marcado naquela parte do corpo. Então eram mulheres que perdiam a visão, eram mulheres que perdiam o movimento das pernas, eram mulheres que perdiam a fala por situações que haviam vivido, só que elas não acessavam esses conteúdos, porque estavam no inconsciente. E aí vinha o professor Freud num trabalho de rememoração desses fatos, de recaptura desses afetos, e conseguia dissolver, e essas pessoas muitas vezes conseguiam recobrar suas visões, recobrar seus movimentos. Inclusive, quando Freud foi aprender lá com o professor Charcot, ele via quando as mulheres eram hipnotizadas e conseguiam sair daquele estado de conversão. Sendo assim, na psicossomática a relação é distinta. Não há correlação bem definida, como há numa conversão, que é, acima de tudo, uma manifestação do inconsciente.
Concluindo, o corpo fala. O corpo é o grande palco das nossas emoções desalinhadas. E cabe a nós buscar profundamente. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, seja qual linha fosse. Porque não existe a melhor linha terapêutica. Existe a que você melhor se adapta ou que faz uma boa relação com o terapeuta. Então, é nesse processo do autoconhecimento, de acessar as suas emoções, suas dores, que você consegue transmutar esses sentimentos, essas situações, e o corpo não vai precisar reclamar porque a boca não calou. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigado, César. Sempre muito bom trazer as contribuições de Freud, né? Então, vamos dar continuidade com a fala do João Cardoso. Boa noite a todos. Quando a Petruska me convidou, ela disse que era uma roda de conversa, tudo louco. Depois ela disse que eu tinha que palestrar. Aí eu disse, e agora? O que é que eu faço? Tem uma coisa interessante que eu acredito que acontece hoje em qualquer relação, em qualquer palestra, numa audiência como essa, que é a competição. A gente compete com algo muito poderoso, que é a tecnologia. A tecnologia nos conecta ao mundo. Então, voltando à fala da nossa amiga que iniciou aqui a conversa, numa palestra, como competir com essa tecnologia que nos conecta ao mundo, como sair desse mundo aí da tecnologia, estar aqui presente realmente, né, e sem sentir a vontade de pegar o celular para fazer uma postagem, para fazer uma foto, um vídeo. É muito difícil. Eu sou professor de salão, como já foi apresentado, no João Cardoso, trabalho no salão desde 1997. São 21 anos. E eu trabalho com movimento. Então, para mim é muito difícil ficar aqui sentado falando para vocês. Eu queria que vocês todos se levantassem, inclusive aqui os palestrantes. Isso. Agora dá uma espreguiçada aí. Alguém estava precisando disso? Ou só eu? Hein? Todo mundo estava precisando? Pronto. Agora sim, só transfira o peso de uma perna para outra assim, vá sentindo o seu corpo. E deixe bem relaxado ele. Esse momento foi bom, né? Porque passar 1 hora, 2 horas sentado é muito sacrificante. Então, ficar um instantinho em pé. Eu vim falar sobre o corpo. O corpo, ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar sentado como a gente está. O corpo precisa de vibração. Até quando a gente está dormindo, a gente sente a necessidade de se movimentar e se movimenta. Mas a gente não sabe que está se movimentando porque a gente está dormindo. Agora vocês podem sentar. Agora eu acho que vai ser melhor. Agora eu vou pegar meus tópicos também. Stripper não. Então, eu coloquei como primeiro tópico aqui para falar com vocês sobre verdade e sobre convencimento. Quando a gente ouve outras pessoas, a gente tem nossa verdade e tudo que a gente aprendeu ao longo da vida. E o convencimento ele se dá a partir do entendimento que a gente acredita, né, do que a gente acredita ser certo ou errado, né, daquilo ali tocar a gente ou não, daquilo ali ter relação com a gente ou não, tá certo? E isso o corpo vai acabar também absorvendo. Como eu disse a vocês, o corpo foi feito para se movimentar, né? Existe uma resistência do corpo e da mente para o novo. Aqui só tem adulto, né? Então, quando a gente chega à fase adulta, em torno dos 20, isso é pesquisa científica, mas assim, eu acredito que isso varia de cada indivíduo, né? Que a gente cria uma resistência por conta de a gente ter uma identidade corporal, coisas que a gente vai vivenciando ao longo da vida, e quando a gente atinge a, entre aspas, maturidade, que eu acredito que isso não acaba, né? A gente tem que buscar sempre estar evoluindo, mas quando a gente adquire uma certa maturidade, quando a gente tem uma profissão da gente já, e eu que trabalho com dança recebo pessoas de várias profissões, há um bloqueio muito grande numa pessoa que nunca dançou, que nunca colocou aquele corpo para se movimentar com música, diferente do que há com criança.
A gente, quando é criança, a gente não faz distinção, né? Tocou uma música, a gente começa a se balançar, vê o outro se balançando, a gente aprende pela imitação. E quando a gente é adulto, principalmente para o homem, e aí vou colocar a questão do homem, porque eu sou homem e eu sei o quanto eu sofri de preconceito por ter escolhido a dança. Primeiro como algo que fosse uma atividade para a minha vida e algo que eu escolhi para trabalhar. Então eu sofri vários tipos de preconceito e eu fazia balé clássico, minha gente. Há 30 quilos atrás, eu pesava 70 quilos, eu fazia balé clássico. E aí minha mãe foi a primeira a estranhar aquilo ali. Mas você faz balé clássico? O que é que levou você a escolher o balé clássico? E eu queria ter flexibilidade. E eu achava que o balé clássico ia me dar flexibilidade, como realmente me deu. E aí, voltando para a dança de salão, através do balé clássico, eu conheci a dança de salão. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas. E eu digo a vocês, comecei ensinando passos de dança. E hoje eu não ensino mais passos de dança. Eu tento levar o amor que eu tenho pela arte que eu faço para as pessoas. E fazer com que esse amor, né, encontre o corpo e a alma das pessoas. E faça com que elas, naquele momento, pelo menos, sejam mais felizes. A felicidade e a tristeza são momentos. Então, eu acho que o grande objetivo, pelo menos da minha vida, eu espero que seja de vocês, é fazer com que os momentos de alegria sejam mais constantes. Porque os de tristeza são inevitáveis. Então, fazer com que esses momentos de alegria... E quando você coloca o corpo para se movimentar, você coloca alegria nele. Você libera substâncias que vão fazer com que você se sinta melhor, se sinta bem. Tá? As dores, como já foi falado aqui, as dores são muito fruto do que a gente alimenta o corpo, dos pensamentos, da fala. Então, eu procuro sempre trabalhar os meus alunos, não só ensinando passos, mas mostrando a eles que eles podem fazer mais do que o que eles acreditam que eles podem, principalmente os homens. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu faço uma relação, quando eu começo a dar aula, entre o corpo que anda e o corpo que dança. E isso é muito interessante, porque quando você começa a trabalhar com dança, o seu corpo que anda é exatamente o corpo que vai dançar. A forma como você anda. Então, eu vou pedir licença aos palestrantes para me levantar aqui. Teve um episódio interessante lá na escola que o casal, a gente trabalha com casais e com pessoas que não têm par também. E a gente estava fazendo um rodízio e com pessoas que não têm par é mais complicado trabalhar, porque a dança de salão tem contato corporal. E esse contato corporal, num corpo que você não conhece, você abraçar um corpo que você não conhece, você abraçar é complicado, né? É um pouco invasivo. E aí eu tinha um aluno que ele projetava o quadril para frente, enquanto dançava. Ele dançava com o quadril projetado para frente, coisa assim. É engraçado, né? E aí eu corrigia o quadril dele, corrigia durante a aula. E depois eu comecei a perceber que ele andava assim. E aí aqui, ele levou o andar dele para a dança, né? E aí quando ele levou o andar dele para a dança, ele é mal interpretado, mas não era o objetivo dele aproximar o quadril do quadril da dama, certo? Era porque realmente o quadril naturalmente era projetado para frente. Então a dança vai melhorar a postura, vai melhorar esse corpo. E a gente, como eu disse a vocês, a tecnologia está aqui na minha mão, né? É um grande... vamos dizer assim, não é aliado, é o contrário de aliado. O inimigo, o grande inimigo, porque a gente fica horas sentado, quando a gente baixa a cabeça assim para olhar o celular, a gente desalinha nossa cervical, certo? Então, faz com que o nosso corpo comece a aparecer ao longo do tempo dores, e que a gente não... né? Essa dor aqui apareceu do nada, não foi do nada, foi da repetição, né, do que você faz no seu dia a dia. Então, botei aqui, o que você pensa e fala pode refletir no aprendizado da dança ou em qualquer outro aprendizado. Ele falou muito aqui sobre isso. A gente sempre
ficar reforçando as nossas deficiências. Isso eu percebo na aula de dança, quando a pessoa diz, isso é difícil, isso eu não consigo, isso eu não posso, eu não tenho flexibilidade para isso. Tudo se adquire, minha gente, tudo. Né? Isso depende do seu objetivo. O que é que você quer para você? Certo? A posição essa posição de que eu não posso, eu não consigo, na verdade é uma defesa. É uma defesa que a gente utiliza para não se expor. Né? Não, rapaz, eu joguei bola a vida toda, eu vou dançar agora. Por que eu vou dançar? O que os meus amigos vão pensar de mim? Eu participei de uma pegadinha ontem. Eu tenho um amigo meu que eu já convidei várias vezes para ir fazer uma aula experimental. Uma aula aqui experimental. Eu convido todos vocês para fazer uma aula experimental lá na escola. E ele nunca foi. E aí ontem ele me convidou para jantar. E aí ele nunca me convidou para jantar. E aí eu achei estranho aquele convite. Mas eu fiquei preocupado com ele, achei que era alguma coisa que tinha acontecido, ele queria compartilhar comigo e tal. Quando eu cheguei lá, ele queria me apresentar um plano de negócio. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas já passaram por isso. E aí ele me apresentou um plano de negócio. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer ao longo da vida faz diferença. Uma decisão assim que a gente toma, eu poderia ter, eu não aceitei participar do negócio, mas eu dei maior força para ele, e foi verdadeira porque eu já participei desse tipo de negócio. Eu aprendi muito com esse tipo de negócio. Então as decisões que a gente toma ao longo da vida afetam o corpo da gente. Não faça nada que você não quer fazer. Isso afeta o seu corpo. Quando você se sentir incomodado, fale. Se movimente, não está bom aí, vá para ali, não está bom aí, vá para ali. Não ache que vai estar incomodando as outras pessoas, porque quando você deixa de fazer o que é bom para você, para não incomodar o outro, você vai acabar incomodando o outro. Pense nisso, tá? Eu vivo, graças a Deus, muito bem e tenho amigos maravilhosos, porque eu não deixo de fazer o que é melhor para mim. Tá certo? Mesmo que esse melhor para mim seja ajudar o outro. Tá? Tá acabando meu tempo? Não? Não, tem muito, né? Pronto. Repetição. A repetição, como eu disse a você, movimentos de posicionamento ao longo da vida da gente afeta o corpo da gente. Certo? E essa repetição pode ser benéfica ou maléfica. Tá certo? Se a repetição é feita com postura, né, com elegância, por isso que eu falei do andar. Se você já anda naturalmente com elegância, você já vai começar a dançar de forma mais elegante. Se não, a gente tem jeito para isso, viu? Então, repetição, persistência. Quando você quer uma coisa, os nãos na vida são garantidos. Eles são garantidos. Você começa a fazer um trabalho ou fazer qualquer coisa na sua vida, ir para a academia, pegar peso. Eu me matriculei uma vez na natação, fiz uma inscrição de um mês, eu fui um dia. Comprei touca, short, óculos, caí na piscina, 7 da manhã, mas só fui um dia, não fui mais. Porque a gente tem que procurar o que a gente se sente bem fazendo, não é isso? Quando a gente não se sente, faz só por obrigação, não funciona. Vocês já viram aqueles menininhos que, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar o rapaziada que fica no sinal pedindo? Tem vários tipos ali. Tem o que limpa o vidro, tem o que só pede, tem o que se veste de palhaço para pedir. Tem várias técnicas de pedir, vocês já viram, né? Várias técnicas, tem mais malabarismo. E tem o cara que ele quer qualquer coisa. Ele chega para você, se você tiver com o vidro aberto, ele já vai começar a palestra dele. Uma vez aconteceu comigo assim. O menino chegou e disse assim, não, você me dá um trocado e tal? Eu disse, não, infelizmente não tenho trocado agora. Aí ele disse, não, me dê qualquer coisa, alguma coisa que tenha sobrado de comida aí no carro. Eu disse, rapaz, não tem nada não aqui de comida no carro. Rapaz, não tem nenhum trocado, nada. Eu disse, não tem nada não. Aí ele viu
um volume aqui no meu bolso. Aí ele disse assim, então, me dê um cigarro desse que está no seu bolso. Eu disse, não, rapaz, aqui não é um cigarro não, um colírio que eu comprei ali na farmácia agora. Ele disse, então dê uma pingadinha aqui. Ou seja, ele não desiste, ele quer alguma coisa e ele vai conseguir, porque ele vai criando alternativa ali, e a vida da gente é assim, a gente tem que criar alternativa. Agora, a minha fala toda aqui é para dizer a vocês que movimente seu corpo. Eu trabalho com dança, eu trabalho com movimento. É importante que vocês, seja que atividade for. E uma coisa interessante que aconteceu comigo ao longo desses 21 anos trabalhando com dança de salão teve pessoas que desistiram de fazer aula de dança de salão comigo há 10 anos e que hoje eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar de novo com essas pessoas, porque há 10 anos eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa. Graças às pessoas que persistiram comigo e graças às pessoas que me deram novas oportunidades. Eu fui evoluindo com a dança e entendendo que a dança tem que vir junto com amor. Como acho que toda profissão, as pessoas que falaram aqui, como falaram com amor. E esse amor, ele transmite paz para o nosso corpo e faz com que a gente se sinta seguro. Certo? Vou terminar aqui agora, já estava aguardando ele me dizer 5 minutos, nossa. Pronto. Vou falar agora sobre sorte. Quem acha aqui que tem sorte? Olha, 1, 2, 3. Hein? Sim ou não? Tem sorte? Tem tudo? Opa, que beleza, né? Mas o percentual assim dos que levantaram a mão foi mais ou menos uns 10%. Certo? Eu aprendi com a vida que sorte é uma junção de preparação mais oportunidade. Quando eu vim para cá, eu vim pensando, meu Deus, como é que eu vou prender a atenção das pessoas durante 20 minutos? Como eu vou fazer isso? Mas aí eu pensei, eu preciso usar o conhecimento que eu tenho e as informações que eu tenho com o que eu trabalho, que é o que eu domino, para vivenciar essa experiência que para mim é nova, de falar para vocês, né, sobre o corpo, que é um assunto que eu domino através da dança de salão, mas não através de outros métodos, e trazer para você essa reflexão para vocês, essa reflexão e esse pensamento de que a gente precisa se movimentar. Esse corpo aí parado, ele começa a doer, você começa a sentir desconforto. Porque a gente foi feito para se movimentar. Então, movimentem-se, procurem uma atividade, seja ela qual for, andar, correr, fazer zumba, fazer dança de salão, fazer aeróbica, fazer o que seja. Se movimentar, fazer uma yoga, que também se movimenta, né? É algo um pouco mais lento, mas que requer muita força corporal. Também equilíbrio e alinhamento corporal vai adquirindo ao longo da prática. Eu só tenho a agradecer, viu, Petrusca, a oportunidade de estar aqui. Eu trouxe, na verdade, uma aluna minha, uma amiga, Lenalda, que está ali sentada, que daqui a pouco, quando eu liberar aí para o pessoal falar, eu fiz questão de trazê-la, porque ela é a prova viva dessa relação de que do que a dança pode fazer com o corpo da gente. Ela vai daqui a pouco falar um pouquinho também para vocês da experiência dela com a dança. Porque é melhor do que a gente, como profissional, falar, é a gente mostrar o resultado, né? É mostrar que é possível. É possível a gente ser melhor, se tornar melhor e cuidar melhor do corpo da gente. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui preencha a vida de vocês positivamente de alguma forma. E espero estar em outros encontros, se não aqui, aí sentado junto com vocês ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, João, pelas suas colocações. Vamos abrir para o espaço de perguntas, comentários. Alguém gostaria de falar? Eu fui instigada agora, para começar, eu não pego em microfone. Eu tenho um tremor essencial, que é uma forma de o meu corpo falar. Então, eu pedir licença a vocês, né? Eu acho que eu sou aqui a mais velha.
Bom, já estou com 66, já tenho bastante idade. E eu sou a pessoa, eu agradecer aqui a João e a vocês, porque eu sou, como ele disse, um exemplo de corpo que fala. Eu diria a vocês, o meu corpo não fala, o meu corpo grita, o meu corpo berra, o meu corpo faz todos os barulhos. E por que é que como é que eu consegui chegar até aqui? Uma pessoa que desde criança começou a ter os sinais daquela criança quietinha, estudiosa, não dava trabalho, todos os familiares diziam, mas ela é uma gracinha, ela não dá trabalho, ela crescendo, primeira aluna especial, etc., para bem de todo mundo, e o interior aí explodindo, né? Professora universitária, historiadora, lá da UFES, e comecei a ter o corpo, você começou a se manifestar muito cedo, mas muito cedo mesmo. Durante um tempo de universitária, etc., eu pude contar com o que era na época a minha pegada. Antes da dança foi a cerveja. A cerveja era o que me propiciava ficar alegre, porque eu desde criança, hoje eu sei, era uma criança triste, eu era aquela criança falada, criança, etc., porque era uma criança que tinha, não conseguia manifestar alegria. Apesar de muito feliz, coisa minha assim. E a cerveja foi, durante muito tempo, a minha pegada. Eu tomava cerveja, eu ficava alegre, eu sorria, eu ficava amideira, eu queria comprar as coisas, ficava rica, etc. Felizmente, sem que corresse o risco, porque era bebida, eu era ligueira bebendo, então eram os amigos do sindicato, da universidade, etc. Felizmente, eu hoje sei porque, na época eu não sabia, porque eu tinha resolvido deixar de beber cerveja que me fazia também, porque eu não tinha sintoma, eu não ficava enjoada, eu ficava alegre, todo mundo gostava. E o que me chamou a atenção foi exatamente que quando eu resolvi deixar de beber, todos, desde a família ao meu médico, diziam que, por que você não bebe? Por que você não bebe? Porque comecei a ouvir tanto isso, por que você deixou? Meu irmão, companheiro, professor também da universidade, dizia que eu tinha ficado chata. Me cobrava muito, você ficou chata, porque deixei de ser a companheira, etc. Bom, e aí já por essa época, o corpo, que tinha começado bem mais cedo, começou por esse tremor essencial, de família, e eu a única, que desde pequena, a mamãe dizia que eu fui tratada por amigos, na verdade o tremor essencial. Bom, e na sequência aí, professora universitária, carta de casamento do filho, etc, etc, eu comecei a precisar ir para os médicos. E aí, sou muito agradecida a Deus, sou católica, etc, que o primeiro médico, que até hoje meu médico, estive com ele ontem, e que foi o médico que começou a me cobrar dança, instintivamente, ele confessou depois, foi o doutor Caetano Macieira, reumatologista. Porque geneticamente eu tenho essa estrutura, e aí eu comecei logo cedo a ter as dores de coluna, e aí para ele, não sei, a gente conversava muito, foi meu contemporâneo, eu mestrado na residência médica, etc. Bom, e daí isso foi o início, problemas musculares, coluna, estreitamento de canal cervical, e eu trombando aí com as dificuldades e com esses problemas de saúde, até chegar à depressão. Hoje foi importantíssimo para mim ouvir vocês, porque cada um, você não falou aqui, você fez o João que me conhece muito, olhava para mim tudo que você dizia, porque eu tive tudo. Tenho doença diverticular, depressiva, etc.
E aí, doutor Caetano tem um papel, uma contribuição importantíssima na minha vida, porque ele começou a me cobrar que fosse fazer atividade. Eu não gosto de academia. Tentei academia, aí quando eu voltava lá cheia de dor, não sei o que, ele dizia, vai fazer academia, até que aí vai fazer hidroginástica, vai fazer, mas aí ele começou a perceber que ele me mandava, eu ia e logo deixava. Ele então começou a ir para outro caminho. Eu quero dança. Eu quero que você faça dança. Não quero, na próxima consulta, se você me disser que não está fazendo dança, porque quando eu voltava, eu dizia, estou fazendo yoga. Eu não quero yoga, eu quero que você faça uma dança. Aí depois voltei aí, apaixonada por yoga. E aprendi muito, foi muito bom. Aí estou fazendo Tai Chi Chuan. Nesse dia que o povo não pegou uma chinela, não foi. Ele disse, não é Tai Chi Chuan, você vai ficar fazendo aquelas coisas. Não é por aí, eu quero dança. Aí começou a cobrar jazz. Aí eu comecei a pensar, mas jazz, onde é que eu vou? Eu sou velha. Nessa altura eu já estou com 40 anos, jazz é menina. Como é que eu vou? Aquela complicação, etc. da idade. Bom, mas enfim, a minha professora de yoga foi fazer um curso de dança indiana tradicional, a religiosa, e eu me tornei a única aluna, que ela começou com uma turma grande, eu fiquei como a única aluna, dancei durante 4 anos de dança indiana, difícil, tradicional, que exige centralidade, etc. Ele já ficou satisfeito. Só que a artrose começou a me incomodar, joelho inchado, não sei o quê, aí ele disse, não é por aí. Vai, agora, ou você vai para a academia, ou você vai me trazer o resultado de uma dança intensiva. Bom, comecei dança de salão por acaso, isso é uma trajetória de anos, até hoje eu ser o ratinho do laboratório, foi coisa de anos. João descreve hoje que eu não percebia que eu chegava arrastando os pés. Ele disse que eu chegava arrastando os pés. Hoje eu chego voando. Hoje eu chego. Enfim, eu dou trabalho a ele. Agora é ele quem tem que estar ativo e também para me acompanhar. Porque comecei fazendo em turmas, né, e nessa época da artrose, o médico cobrou a intensidade. João, eu conversando com ele, eu disse, eu vou fazer uma outra atividade. Ele disse, vamos experimentar aula particular. E dessa aula particular começamos uma vez por semana, 1 hora, depois passamos 2 vezes por semana, 1 hora, depois 3 vezes, depois 1h30. Hoje é segunda, quarta e sexta, 1h30, e a gente ainda sai, dança 3 horas, 4 horas. As pessoas nos lugares ficam assim. Eu sinto todos os olhos para mim, porque as pessoas pensam, devem pensar. O rapaz vai matar a velha. É o contrário. Eu é que canso. Quando a gente sai, eu no outro dia não sinto cansaço e a alegria. O corpo e a alma. Quando você falou no corpo e a alma, a cerveja não me dava a alma, a cerveja me dava uma alegria momentânea. Depois, muitas vezes, me dava um baque de vinho. Aí, quando o filho começou a crescer, etc. E a dança, não. A dança, eu não. A alegria, tomo antidepressivo porque preciso tomar, né? As manifestações agora são. Não gosto de dormir porque na hora do som não tem como não ser. Mas lido muito bem com isso. E além da alegria, além da juventude. E todos dizem porque tu tem relação a 10 anos atrás, todo mundo diz você está nova, enquanto as pessoas, e não é só para me agradar. Bom, agradeço a Obrigado pela sua contribuição. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer comentar? Alguém dos palestrantes quer falar alguma coisa? Ellen, César, vamos. A Ellen está empolgada. Está empolgada, ela. Obrigada.
no microfone por causa da filmagem. A primeira vez que eu vim aqui, né, esse projeto que eu já sabia que existia, meu nome é Aparecida, eu tenho 57 anos e já passei por um momento de depressão muito triste. E até porque eu superei, porque hoje eu não tomo remédio nenhum, graças a Deus. Eu tive uma separação muito dolorosa com 2 crianças pequenas e eu tive a ponto de subir no prédio e querer me jogar com meus filhos. Só que Deus é muito grande e eu acredito muito nesse universo, que Deus é maravilhoso. E eu comecei a engordar muito, deixei minhas coisas de fazer, deixei de trabalhar, achava que só o meu casamento poderia recuperar minha alegria, mas não era isso. E até então fui embora para casa da minha mãe. Aqui, não sei se vocês conhecem Jeremoabo aqui na Bahia, acho que já ouviram falar, não é isso? E fui para lá. E não tive a vontade de viver, mas tinha 2 crianças pequenas, tinha que trabalhar. E um dia ele disse assim, vai num médico japonês, eu não me lembro o nome dele, também era muito complicado. E eu falei para ele disse, o que é que você tem? Você tem 35 anos, é formada, tem 2 filhos bonitos, e por que essa depressão em você? Aí ele disse, vou te colocar numa sala e... Só que você, na sala só tinha um espelho bem grande. Ele disse assim, você vai ficar lá sentadinha olhando para você. Depois, pensa tudo que você já passou e depois você me retorna que eu preciso falar com você. E naquele espelho eu via que o que eu estava fazendo ali, a minha vida. Eu estudei, eu me formei, eu me casei, tive 2 filhos, não deu certo. Algum problema era meu, a vida do meu ex-marido, tudo bem. E eu vi que aquilo ali, eu queria, era assim, a sessão da depressão, não sei se alguém já teve, é assim, você vê você e vê você como era, e você quer abrir uma porta para sair e você não consegue, porque tem coisas que lhe impedem disso. E a partir daquele momento que eu fui para aquele médico, que eu vi aquele espelho que era eu, mas não era eu como eu era realmente, eu disse, meu Deus, eu não quero isso para mim não, eu preciso dar uma virada na minha vida, porque... eu preciso viver, eu tenho a graça de viver, eu sou nova, eu tenho energia, eu estudei, eu já trabalhei, eu vou em frente. E não quero mais tomar remédio. Aí, não, você tem que tomar porque você está ficando nervosa, que você chora, porque você quer, não sei o que. Eu digo, não quero mais. Aí comecei a me amar mais. Entendeu? Então é o corpo que fala assim, eu tô aqui, então me ame. Se ajude que eu lhe ajudo. E era dor de cabeça, enxaqueca, era dor no corpo. Era vontade de vomitar, tudo eu enjoava, eu não queria ver ninguém. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me amar mais. E aí sim, eu comecei a ver que eu podia superar tudo nessa vida, porque eu tinha força. E eu fui trabalhar, eu cheguei a pesar 90 quilos, tomava remédio, e hoje eu não peso mais 90 quilos. Eu trabalhei, eu criei meus filhos, graças a Deus, eu tenho um neto lindo hoje. Estou casada, graças a Deus, tenho uma família linda. E digo assim, a gente tem que se superar. Se seu corpo não aguenta, a sua mente fala por você. Então, é preciso que a gente se olhe e veja que a gente tem tanta coisa boa para viver ainda. Porque se entregar como ela na dança, eu adoro dançar. Só que quando eu estou nas minhas crises, eu gosto muito de funk, eu gosto muito de rock. Eu boto meu som alto e danço sozinha na minha casa. Quem quiser que eu fique falando, tá alto, mas eu estou feliz. Então, a forma de eu extravasar as minhas angústias, os meus medos, os meus temores, entendeu? Então, é assim, a gente precisa ver quando está gritante demais a vida da gente. A vida é tão boa e a gente traz as doenças para a gente. Somatiza tudo e traz para a gente. Então, a gente precisa sempre olhar o melhor, enxergar o melhor. Quando você falou que dá uma coceira, é psoríase, não é isso, né? Eu até teve um momento que eu realmente começou nos pés, uma coceira enorme, depois nas mãos, depois no joelho, mas eu era um nervoso que eu passava demais. E hoje passou tudo. Hoje eu me amo, quem eu posso ajudar, que está no momento como eu já passei, eu procuro ajudar, eu procuro falar o melhor, eu procuro dar força a essas pessoas. Então isso aqui é muito importante. E eu gostaria que todos pensassem que se eu conseguir ultrapassar essa barreira horrível que é a depressão, se ela conseguir fazer isso, eu acredito que todos nós possamos fazer isso. É o melhor para a gente, é o melhor também para quem a gente ama, né? E para quem convive com a gente. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, viu? Ellen João, sozinha.
Quer falar alguma coisa? É importante a gente entender também que às vezes a gente precisa de ajuda externa. Não ter vergonha de pedir ajuda, eu acho que é fundamental também você trabalhar isso, né? Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda, tá? Porque nem sempre a gente consegue sozinho. E eu acredito muito nisso, que juntos, né, independente de quem sejam esses juntos, somos sempre mais fortes. Isso não é uma frase feita. Isso é realmente o que aconteceu para a minha vida e eu acho que pode acontecer também, né, para vocês. Tá difícil. Como eu disse, eu ouço muita gente se colocar na situação assim de eu não acerto o passo. Eu vou falar da minha dança agora. Eu não acerto o passo porque o meu par não está me ajudando. E o que você está fazendo pelo seu par? O que você está fazendo pelo seu entorno, né? Então, a semente plantada, como você disse, se você conseguiu, você tem que disseminar isso. E aos poucos as pessoas que vão conseguindo e disseminando. E como foi que você conseguiu? A forma como você conseguiu pode não servir para o outro, certo? E por isso que a gente precisa, quando não consegue fazer alguma coisa, pedir ajuda. Então, deixa eu puxar o gancho para a minha sardinha, né? Eu sou psicóloga, né, como foi apresentado, e em psicoterapia a gente faz um pouquinho desse trabalho, né? Então, o psicólogo é um dos profissionais a quem você pode buscar ajuda, no sentido de se conhecer um pouquinho mais. O espaço da psicoterapia é o espaço onde você vai ampliar a sua consciência, inclusive corporal, porque o corpo também é trabalhado dentro do processo psicoterapêutico. Na verdade, você leva, é o corpo pessoa que vai à terapia. Então lá é o espaço onde você pode se desnudar, se levar por inteiro, falando das suas dores, das dores desse corpo, e aí um aprendizado junto com o terapeuta, né? De aprender a ouvir esse corpo, aprender a ouvir esse tremor, aprender a ouvir esse coração que dispara, aprender a entender que dor é essa nas costas que você tanto carrega, né? Que dificuldade é essa para caminhar muitas vezes, que esse pé dói. Então é espaço para que você possa ampliar a consciência sobre você, aumentar o seu conhecimento sobre você, né? E o objetivo maior é que você possa viver em paz, que você possa ser uma pessoa feliz, inteira, onde você pode levar a sua alma e o seu corpo e aprender a integrar e ser uno, né? E somente sendo uno, integrando essas partes, é que a gente pode então ser feliz, tá? Eu acho que é um pouquinho disso, né? Desconstruir um pouco dessa ideia de que eu não preciso de terapia, de que a terapia é para doido. Na verdade, a psicoterapia é para todos. Não é só para curar doenças, mas é para que a gente possa se conhecer enquanto pessoa, para que eu possa ser mais feliz comigo, me aceitando o meu corpo do jeito que ele é, compreendendo a minha história de vida, né? E aprendendo a me reposicionar na vida diante das perdas, das possíveis perdas que eu vivenciei, não estou conseguindo não estou conseguindo dar conta, né? Então, o terapeuta é esse profissional que vai caminhar junto com você. Não vai te dar respostas, mas vai te ajudar a buscar as respostas dentro de você mesmo. Eu acho que agora vocês podem falar, né? Olha lá, tá vendo? Boa noite a todos. Meu nome é Indianara. Eu tive uma perda muito grande há 10 meses atrás. E senti assim, o meu corpo reagiu de forma diferente. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Preciso procurar ajuda. Foi aí onde eu fui, procurei um psicólogo, quer dizer, uma psicóloga, e estou até hoje com esse tratamento. Só que quando eu vou no consultório, aí eu converso, aí ela passa outra sessão. Eu disse, meu Deus, quanta sessão, essa mulher quer que eu venha direto aqui, não é possível. Aí, na próxima sessão, aí eu falei, olha, doutora, sabe o que eu resolvi fazer agora? Resolvi reunir os amigos e fazer festa.
Porque dançar é bom, curtir é bom, conversar nem se fala. Aí ela disse, então você fez uma coisa boa. Você está gostando? Eu disse, eu estou amando. Todo mês eu faço uma festa dessa, reúno. E outra, grito demais, que eu não sou de gritar. Pego o microfone e começo, vamos minha gente, vamos dançar, soltar adrenalina. E isso está me fazendo muito bem, a dança e o encontro com os amigos. Então, aí eu falei para ela, essa está sendo a minha terapia, essa aí está sendo ótima. Essa é a melhor. Ela disse, comece a passear, comece a viajar, conhecer pessoas diferentes, fazer novas amizades. Aí eu também comecei a viajar, passear, conhecer, ter novas amizades e também participar de bastante palestras. Sou estudante de serviço social e aí eu disse, então está sendo ótimo, está preenchendo muito assim o meu tempo, está sendo bem preenchido. Porque foi uma perca de uma mãe, foi uma perca muito, muito grande. Então eu, para superar essa dor, eu sei que está cravada. Eu falei para a doutora, essa dor está cravada em mim. Está cravada, mas eu estou sendo forte porque Deus está me dando essa força primeiramente, e eu também estou procurando assim, me ajudar, se ajude, porque se a gente não procurar se ajudar, eu acho que a gente só vai para o poço, fundo do poço. Era só isso, muito obrigada. Oi, obrigada. Veja, a gente nunca teve tanta evolução tecnológica como hoje, tanto na área médica como os remédios psiquiátricos para depressão, os antipsicóticos, um conhecimento corporal tão grande na medicina. A gente nunca teve um desenvolvimento tão intenso na atividade física como hoje a musculação tem especificamente e as danças têm se desenvolvido. E nunca a gente teve tanto profissional de psicologia no mercado como a gente tem hoje. E a área virtual. No entanto, me parece que a gente está adoecendo mais hoje em dia, né? Então parece um contrassenso isso. Então eu queria trazer para a conversa uma coisa que eu conversava muito com o João, inclusive, sobre a intimidade. A intimidade da gente com o corpo, que é o que vocês estão falando, mas eu penso muito na intimidade com o outro, com o desconhecido. E se isso pode estar ligado no problema atual das doenças, assim, a gente pode dizer que o problema de estar adoecendo tanto hoje em dia pode ser essa dificuldade, essa falta de intimidade. Então acho que eu queria ouvir de vocês o pensamento de vocês a respeito disso. Você se refere às relações interpessoais? Nós somos hoje 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, mas nós nunca estivemos tão sós. A gente viu, estava agora em Brasília, no Congresso Brasileiro de Patologia Dual e Impulsividade. Eu só tinha em Brasília quando era criança. E eu, como a gente que trabalha com arapsia, a gente observa muito, né? Eu fiquei impressionado com a frieza daquela cidade. E eu cheguei a ficar um pouco deprimido. Não há diferença você estar deprimido ou ser depressivo. Eu fiquei deprimido. Porque eu só senti falta desse calor humano que a gente tem aqui no Nordeste. Eu comecei a valorizar muito Aracaju. A gente fala tão mal de Aracaju, porque quando a gente só pode falar mal quando a gente pertence àquele lugar ou aquele lugar nos pertence. Né? Ninguém de fora pode falar, só a gente. E a gente sempre faz as comparações, né? Mas eu percebi que uma coisa faltava naquele lugar. Calor humano, aquela coisa, a empatia. E eu achei uma cidade muito fria. E eu senti na pele isso, né? Eu me senti deprimido, aquela coisa. Eu estava sozinho lá, fiquei 4 dias. E ninguém interessado em você puxava assunto, ninguém estava aí. Os garçons não tinha. E eu cheguei a essa conclusão, né? A gente vive muito só, apesar de ser um planeta de 7 bilhões de indivíduos. As relações, elas são cada vez mais distantes. Eu costumo dizer que nós somos esses seres humanos que alcançamos a física quântica, o mundo do infinitamente pequeno, alcançamos telescópios, vemos imagens. Essa semana eu vi uma foto de 360 graus de Marte, achei fantástico.
nanotecnologia, você hoje engole uma partícula e ela passa pelo seu organismo trazendo imagens. Ou seja, esse homem que alcançou o inimaginável, esse homem que alcançou as estrelas, ainda não foi capaz de alcançar a si mesmo. Nós ainda não alcançamos a nós mesmos. E apesar de termos milhares de psicólogos, variada tecnologia nas medicações, hoje a gente tem medicações com quase nenhum efeito colateral, mas nós nunca estivemos tão doentes. E eu acho que Petruska foi muito certeira quando ela disse: as relações elas estão cada vez mais distantes, e a tendência, pessoalmente, eu acho que é isso piorar. Com a tecnologia, é um jargão, isso já virou um jargão, né? A gente está numa mesa de bar e eu observo muito isso. Então tem 5 pessoas, então estão quase todos no celular. Há um distanciamento absurdo entre as pessoas, há um distanciamento nas relações de marido e mulher, de amigos, e a gente tem que atentar para isso, porque isso é motivo de angústia. Eu fui a rato de laboratório lá em Brasília, eu me sentia angustiado, dava bom dia, não via resposta. Às vezes, quando eu era muito simpático, acho que as pessoas até estranhavam, e isso é muito relacionado a esse distanciamento que a gente vive. Eu tenho uma oportunidade fantástica, porque eu recebo meus alunos sempre abraçando, beijando. E cada aluno novo que vai chegando, a gente vai quebrando essas barreiras. Porque os homens que chegam lá, a gente aperta a mão, né? E aí, ao longo das aulas, ao longo desse contato, eu beijo os meus alunos homens. E aí eu sempre digo a eles, só eu que tenho coragem de fazer isso, né? Eles ficam rindo. Porque eu consigo quebrar essa barreira da intimidade. Eu comento muito com os homens lá, eu falo muito dos homens, que os homens têm mais dificuldade dessa afetividade. Veja quantos homens tem aqui hoje, na audiência inclusive. Não é? A gente tem dificuldade de participar das coisas. A gente cria, é um mundo muito próprio. É futebol, é arte marcial, é algo que o que acaba afastando também os homens das mulheres é exatamente isso, é não compartilhar os momentos. Muitas mulheres entram em contato com a gente, aí dizem assim: mas meu marido, eu quero dançar, mas meu marido não quer dançar comigo. E aí eu digo: quando você sair com ele para um evento social, para uma festa, para um baile, quem é que vai dançar com você? Não é ele. Então você precisa treinar com ele. Não adianta você ficar treinando sozinha, né? E aí, quando a gente consegue trazer esse marido para a dança, a gente tenta exatamente quebrar essa barreira e mostrar para ele que aquilo ali vai ser bom para ele, que vai ser bom para o casal. Esse contato corporal que a dança proporciona tira exatamente, né, as pessoas desse mundo da tecnologia tão frio, e que a gente acredita estar ali dentro daquela rede social. A gente vive aquilo ali de tal forma em que praticamente tudo que a gente faz, a gente coloca lá. Mas não sei se vocês atentaram para isso, a gente só coloca os momentos felizes, né? Dificilmente a gente vê alguém que colocou ali que está triste, que está sofrendo, a não ser que alguém morra, aí a pessoa coloca luto. E aí você tem que chegar lá e perguntar: mas quem foi que morreu? Porque ele não coloca, só bota luto. Pois não. Eu estava lendo uma reportagem um dia desse e falou que você olhar o Facebook e o Instagram é motivo de angústia pessoal. Porque você começa a ver que todo mundo é muito feliz, é um casal perfeito, são viagens lindas, parece a revista Caras olhar Facebook e Instagram. E você começa a dizer: pô, minha vida não é assim, que porcaria, o que é que eu estou fazendo de errado? Aí eu digo: faça isso, não me minta também, poste fotos dizendo que você está feliz, maravilhoso, você vai ser feliz também. Todo mundo vai acreditar nisso, tá? Você acredita. Então, pessoal, é isso, viu? Vou passar aqui o microfone. Então, você falou aí do contato corporal, né? A gestalterapia, que é a abordagem que eu trabalho, ela é conhecida também como a abordagem do contato. Então, a gente acredita que é no contato com o outro, no contato com a gente. É a partir desse contato que eu existo, né? Então, quando eu recebo o cliente no consultório, que ele chega muitas vezes destroçado, ele chega ausente das suas partes, ele chega sem contato, por isso que ele chega adoecido, porque a gente acredita que exatamente a falta desse contato com ele, contato com esse corpo, de se perceber, de se compreender,
de tomar consciência de si, é exatamente por isso que ele adoece. A doença vem como uma forma de um ajustamento criativo, só que disfuncional. Ele tenta se ajustar na vida, no mundo, né? Só que disfuncional, de uma forma disfuncional. Então ele busca a terapia como uma forma de restabelecer esse contato. Então a gente vai trabalhar com todas as funções de contato. Contato com o olhar, né, com a audição. Tudo pode ser motivo de resgatar nesse sujeito o contato que foi perdido. E a partir desse restaurar de contato com ele mesmo, de acesso a ele, é que ele vai poder acessar o outro. Então ele está tão desconectado dele, né, que por isso que ele desconecta do outro. Ele não consegue olhar para si, então ele também não consegue olhar para o outro, né? E aí vem o medo dessa intimidade, o medo de se mostrar para o outro, o medo de se desnudar para o outro, né? Eu sou muito desconfiado, e as pessoas são desconfiadas com tudo e vão se isolando. Então essa desconfiança vem da onde? Isso é meu. E a partir do momento em que eu faço contato com isso e que eu desconstruo, né, o que eu tento entender de onde vem, que às vezes são crenças que a gente vai trazendo ao longo da vida, né? Acho que a fala de um de vocês me fez pensar nisso, essas crenças que eu vou acumulando durante a minha vida, que eu não posso, que eu não consigo. Minha mãe dizia que eu era um toco de madeira. E aí quando eu dancei desse jeito, eu imaginei, realmente, eu sou um toco de madeira. Eu sou do Rio. E quando eu vim morar aqui em Aracaju, há 23 anos atrás, eu ouvi assim, ou você dança forró, ou você vai passar a época do forró todo em casa. E aí eu acho que por medo de ficar em casa, eu aprendi a dançar forró. E hoje eu não sou mais um toco de madeira. Eu desconstruí uma crença. Então, um pouquinho do nosso trabalho é isso, desconstruir crenças que a gente acredita, né? Então, eu não consigo me relacionar com ninguém. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Onde é que isso começou? Da onde surgiu essa ideia de que eu não posso, né? Então, a partir desse restaurar de contato comigo, quando eu estou mais consciente de mim, de quem eu sou, do que eu sinto, consigo ler esse corpo, né? Eu estou mais preparado para fazer contato com o outro. Eu estou mais disponível para o outro, para ouvir o outro, para ser percebido pelo outro, sem me importar tanto com o julgamento do outro, porque eu me conheço já. Então você fala que eu sou feia, mas eu não sou, né? Então eu posso falar de mim com propriedade, porque eu me conheço melhor. Então acho que o medo do que o outro vai fazer comigo, o medo de como o outro vai me ver, o medo do julgamento do outro vai fazendo com que eu vá me isolando cada vez mais. Então quando eu me conheço mais, me empodero de mim, eu posso me aproximar do outro sem tantos medos. Acho que é por aí. Eu só queria voltar um pouquinho na sua fala, quando você falou que antes de vir para cá, você em casa sentiu um desconforto. E eu comento muito isso com os meus alunos sobre quando a gente vai fazer as coisas pela primeira vez. O primeiro beijo, por exemplo. Sabe aquele friozinho na barriga? Que dá aquele desconforto, que dá vontade de ir no banheiro? Na verdade, esse desconforto nem sempre é ruim, né? Às vezes esse desconforto é bom. Quanto tempo a gente não sente aquele friozinho na barriga, né? Quantos de vocês vão chegar em casa hoje dizendo assim, nossa, eu queria falar, mas eu não tive coragem de pegar o microfone? Não é? Você quer falar? Quer? Não? Ela fez assim. Certo? Então, é o que eu falei de preparação, né? Que é sorte, né? A preparação que encontra a oportunidade. Vocês têm a oportunidade hoje aqui de se desnudar um pouco pra gente, de mostrar um pouco quem você é, de falar, ela quer falar. Pessoal, o nosso horário aqui no local está começando a encerrar. Então, quem não falou ainda, que sente muita vontade de falar, vamos dar oportunidade breve a quem ainda não falou, inicialmente, tá? E sejamos um pouco breve porque o horário está acabando. Boa noite a todos. Eu sou Yara, pós-graduanda em Psicologia Transpessoal, psicopedagoga, professora de língua portuguesa e literatura. Petrusca, eu sou sua admiradora. Se eu estiver errada, você me corrija, viu? É o seguinte, eu estou lendo um livro de Eva Pierrakis, né? O livro Criando União, e ela diz o seguinte, que a gente conhece uma pessoa
pela capacidade que ela tem de se relacionar. Quanto mais ela é evoluída, mais ela tem relacionamentos profundos, né? E que a maioria dos relacionamentos, eles são superficiais. As pessoas não se deixam se desvendar, se conhecer, se aprofundar, né, nos relacionamentos. E realmente a gente vê que os relacionamentos estão muito superficiais, né? E outra coisa também que eu aprendi, já não foi com Eva Pierracos, que as doenças da gente, a gente cura com psicoterapia, e também o que está no corpo tem que ser curado no corpo, né? Se a gente tem problemas, nós todos temos, né? Nós todos precisamos de psicoterapia. A psicoterapia, ela desvenda o nosso ser, mas a atividade física é essencial. E tem coisas em nossa vida que a gente precisa fazer a catarse pela atividade física, né? Como dança, como luta e outras atividades, né? Interessante. Por sinal, estou muito interessada em conhecer seu local de trabalho e seu trabalho, né? Obrigada a todos, viu? Eu queria dar uma palavrinha rápida. Boa noite. Meu nome é Thelma, eu fui professora durante muitos anos, hoje eu não sou mais, né? Mas dizem que nunca se deixa de ser professor. E eu tenho 10 anos de ensinar. E existe um escritor romano chamado Juvenal, que eu sempre gostei dos seus textos. Ele fala baseado nas sátiras 10 da história latina. Então ele tem um princípio que diz o seguinte: mente sã, corpo são. Ele destrincha, quem tiver a oportunidade de conhecer, ele destrincha exatamente tudo que diz mente sã e corpo são. Nunca é o contrário. Então, ninguém nunca parou para pensar isso. Não é corpo são, mente sã. É a mente sã, o corpo é sã. E tem uma coisa interessante nele, que eu já li bastante sobre ele, é que ele fala sobre a questão, a sintonia da mente e do corpo em relação ao que você faz dela em movimentos. Então, cada pessoa, ela se adapta a um estilo de movimento. Eu não sei dançar, certo? Mas eu danço. Eu coloco vários tipos de música e gosto de dançar sozinha. Porque se eu errar, eu estou só para mim. Então, todo mundo diz que eu movimento muito os braços. Eu digo, eu não posso balançar o pé porque eu tenho um esporão, então eu tenho que balançar os braços. Uma pergunta para você: o que é saber dançar? Eu acho belíssimo. Pegar uma pessoa assim, no meio do salão, rodar, virar, trinchar. Eu acho isso show. Eu não sei, mas eu acho que se alguém me levar, eu vou. Então, eu sempre dei aula, né? Eu sou meio suspeita a falar, porque eu tenho um aluno aqui, que foi meu aluno 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º, né? Então, ele sabe como era a minha aula. Eu sempre gostei muito de teatro. Nunca fui com aula de teatro, mas faço teatro. Fui até, inclusive, chamada a participar de uma peça teatral na época. Eu fiz Dom Casmurro, foi César. Fiz vários peças, mas eu aprendi. Então, eu usava muito a dança, César estava aí, da forma que eu sabia. Dança, teatro junto. Então, eu tive muitas curas através desse procedimento dentro da sala de aula. Hoje eu não sei como é que é o processo dentro da sala de aula, porque é muito difícil, né? Eu deixei de ensinar tem 10 anos praticamente, mas eu realmente, essa questão da dança, do movimento, é simplesmente curatório. É só isso, né, meu querido amigo? Alguém? Mais alguém? Você não falou? O pessoal do lado de cá tá calado. Eu de novo. César, ele colocou aí, ele falou que tinha ido a Brasília e que achava o pessoal do Brasília muito frio, né? São frio mesmo.
Morei 10 anos lá. Ó, morei 10 anos lá. Só para reforçar. Só para reforçar. Tudo isso que você falou, tudo foi verdade. Porque eu morei 10 anos lá e para eu ter uma amizade agradável, ter uma conversa agradável com alguém, só com o nordestino. Só me juntava com o nordestino lá, porque para falar com aquele povo é muito difícil. E o índice de suicídio lá é altíssimo. Altíssimo. O pessoal é muito depressivo. Eu falei porque esse povo não conhece o Nordeste. Por isso que são tudo assim. Aí só foi para dar um reforço, tá? Meu nome é Rosângela. Eu gostaria de saber com o professor de dança se existem limites para a pessoa dançar. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, tem um problema. Não é? Eu mesma adoro dançar. Só que no decorrer da vida, por um problema genético, eu tenho prótese de quadril. Mas ainda danço, usando palmilha. E eu fiquei assim encantada que teve um congresso nordestino de forró em um hotel aqui em Aracaju, na praia, e eu vi cadeirante dançando. Entendeu? Cadeirante, tinha uma menina, e ela rodava a cadeira e eles estavam lá se mexendo. Pessoas que tinham muletas dançando. E como isso dá a felicidade, você via a felicidade no rosto deles. Então, gente, tem uma frase que diz, que eu já ouvi: quem não dança, dança. Porque até cadeirante eu digo, não acredito. Hoje eu não danço como gostaria, mas eu danço, meu forrozinho, eu faço tudo. Depois que eu coloquei prótese bilateral, entendeu? Mas assim, hoje eu digo, poxa, eu deveria ter dançado mais antes da prótese. Eu coloquei quando completei 50 anos, outra com 52, deveria ter dançado mais, repara só. Hoje eu queria fazer mais peraltice, já fiz dançar de salão antes, e não posso, porque chega uma hora que cansa, aí você tem que sentar, descansar, entendeu? Obrigada, gente, era só... Então, ela falou sobre dizer que o que eu mais ouço quando as pessoas chegam lá na escola é dizer assim: olha, eu não sei dançar nada. E, como eu disse a vocês, a gente relaciona muito dançar ao andar. Quando a gente se movimenta, a gente está criando uma dança com o nosso corpo. A gente tem um ritmo. A gente conversa muito lá também sobre isso, sobre o ritmo de cada um e sobre o ritmo da música, que são coisas diferentes. A música toca para ditar um ritmo para você, e você pode usar várias possibilidades ali de velocidade com a música, que você vai aprendendo ao longo das aulas de dança. E o saber dançar, eu associo muito o saber dançar ao se divertir enquanto dança. Porque às vezes você faz muitas firulas, como ela falou, joga para lá, joga para cá, mas não se diverte. Você vai para a pista de dança com aquela intenção de exibir o que você sabe fazer. Se você só vai para a pista de dança com a intenção de exibir o que você sabe fazer, na minha concepção, você não está se divertindo, ou você não está extraindo o máximo que a dança pode lhe dar de estar compartilhando o seu corpo com o corpo da outra pessoa ao som daquela música. E é isso que eu tento transmitir hoje para os meus alunos. É o abraço que acolhe, é o abraço que conforta, é o abraço que se movimenta ao som da música. E ali vocês vão trocar energia, e essa energia vai te dar prazer. Tá? Tudo, eu disse a vocês e vou continuar repetindo, tudo que vocês não se sentirem confortáveis fazendo, vocês não devem fazer. Eu adotei isso para a minha vida e eu tenho excelentes resultados. Por que eu me obrigo a fazer as coisas? Eu tenho que fazer isso, voltando à fala, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, está doendo aqui, mas eu tenho que ir. Então, né, a reflexão, para a gente parar e pensar, será mesmo que você tem que ir? Na hora que o corpo realmente gritar, você vai ter que ficar, tá bom?
acho que talvez, não sei, já encerrando, né? Queria falar duas coisas. Primeiro, a minha felicidade de ver uma professora minha aqui, dos 11 aos 15 anos, né? Fez parte da minha infância com a redação e literatura. E uma das responsáveis que abriu minha mente para muita coisa. E a outra coisa que eu queria falar é porque a Petrusca puxou um tema assim, eu achei muito perspicaz da parte dela, essa questão do outro, do lidar, da intimidade. E eu queria trazer um poema de um grande mestre, que foi o professor Jacob Levi Moreno. Eu tive uma experiência no psicodrama, para mim foi transformadora. E ele diz assim: um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Jacob Levi Moreno. Bom, nosso tempo para o espaço de perguntas e comentários acabou, tá? Obrigado para quem contribuiu, obrigado aos palestrantes. E antes da gente encerrar a noite, eu vou passar a palavra para a Petrusca, que tem uma palavrinha para dar para vocês. Obrigada, Rodrigo, pela coordenação. Gente, primeiro informar do próximo mês, a gente vai falar sobre TDAH, né? Foi um pedido até da doutora Marbene, e algumas pessoas procuraram, então a gente vai trazer o tema para cá. Quem não sabe, TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai estar com a Ana Gabriela, que é neuropediatra, aqui falando com a gente, com a psicóloga, não estou lembrando o nome agora, e estou terminando de fechar com a psicopedagoga e uma pedagoga que também trabalha com crianças, eu não sei como é que está, se eu estou utilizando o nome hoje, mas crianças especiais, aquelas crianças que precisam de um acompanhamento dentro da escola. Estou terminando de acertar com ela, então a gente deve ter as três aqui próximo, dia 19 de junho, aqui no Petit Café Bistrô. E eu queria agradecer a vocês e já é uma marquinha da gente do Navegantes, né? Não tem uma outra forma de falar, então a gente faz uma forma um pouco simbólica, né? Um pouco concreta, é uma lembrancinha agradecendo significativamente a participação, a doação de vocês, de terem estudado, se dedicado, abrirem mão de estar em casa, de estar fazendo alguma coisa, para vir para cá para poder discutir ideias do seu ponto de vista e integrar isso num contexto maior para a gente aqui, tá bom? Então, César, João, Rodrigo, obrigada, vou aguardar vocês. Estamos aguardando aqui agora para o mês, dia 19, mesmo horário, 19 horas, tá bom? Então vocês conseguem a música, né, Ellen, da próxima vez? É uma, né? Agradeço a todos vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês acompanhem. Agradecer a Pacífica Eventos, o apoio onde faltou o banner aqui, mas eles estão dando patrocínio pra gente com a Oficina da Escola, porque tá pelo aquele espaço que eles nos oferecem. E a gente, vocês podem assistir os anteriores na página do Facebook do Navegante Psi, e todas as edições com as aulas no Facebook, tá bom? Vocês podem assistir depois, quem não assistir podem compartilhar também, se vocês acharem que alguém vai se beneficiar com alguma das palestras, tá bom? Boa noite a todos.